Salve galera, tudo bem? Meu nome é Sérgio Monteiro, sou professor de língua portuguesa, estou aqui no Missão Enem. Aula de hoje vou abordar a questão pontuação. Muita gente, quando fala em pontuação, as pessoas têm a questão da vírgula. Ah, porque eu uso a vírgula conforme a minha respiração. Veja bem, não é bem assim. Vamos deixar bem claro. Quando você começa a estudar pontuação, é muito importante que você lembre o seguinte: você estuda na aula de língua portuguesa períodos, frases, períodos, orações, e você, quando está estudando isso, o professor vai indicando algumas situações que são bem particulares e bem específicas. Por exemplo, você não usa vírgula entre sujeito e predicado, então você não bota a casa, vírgula, caiu. Eu não posso dizer que eu comprei, vírgula, amoras. Por quê? Eu não posso usar vírgula entre sujeito e verbo, nem entre verbo e objeto. Assim como você diz a casa de madeira caiu, eu não posso botar a casa, vírgula, de madeira caiu. Porque eu também não posso usar vírgula entre o quê? A palavra nuclear e o adjunto adnominal. Não se usa. Ora, essas são questões que o professor na aula de língua portuguesa está falando para você. Ele não precisa de uma aula de pontuação para poder falar sobre isso. Essas questões você já vai aprendendo no dia a dia, no cotidiano e no próprio uso da língua, na sua redação, você vai utilizar isso. Então eu botei aqui, quando se usa vírgula em período simples? A primeira coisa, adjuntos adverbiais deslocados na oração. Então veja bem, a maioria dos alunos, durante as férias, viajam. Durante as férias aqui, é o nosso adjunto adverbial deslocado. Normalmente, quando ele vem no início da frase, tem todo sujeito, predicado, você também bota vírgula para poder marcar que é um adjunto adverbial. Então, se você tem um adjunto adverbial e você deslocou, aí você pergunta, mas qual é a posição então do adjunto adverbial? Ele era para estar no final da frase. Essa frase, na ordem direta, deveria estar assim: a maioria dos alunos viajam durante as férias. Durante as férias, era para vir depois do verbo viajar. Aqui, ele está vindo entre o sujeito e o verbo, por isso que está isolado por um par de vírgulas. Outro, isolar objetos pleonásticos. Como assim pleonástico? Pleonástico tem a ver com repetição. Então, veja bem, eu respeito. Eu respeito quem? Os meus amigos. Os meus amigos é objeto direto. Só que, veja bem, os aqui está se referindo ao objeto dos meus amigos. Então, esse os, ele é classificado como objeto direto pleonástico, porque eu estou repetindo um objeto que já apareceu na frase. E normalmente esse objeto direto ou indireto pleonástico, você vai usar o pronome oblíquo para marcar isso. Então aqui, o objeto está aqui no caso marcado, separado por vírgula do outro objeto, para poder justamente marcar que há uma repetição. Outro caso aqui, aposto explicativo. Londrina, a terceira cidade do sul do Brasil, é muito agradável. Veja bem, a terceira cidade do sul do Brasil é Londrina. Eu preciso botar a terceira cidade do sul? Não. Eu posso omitir e dizer que Londrina é muito agradável. Eu só precisava dizer isso. A terceira cidade do sul do Brasil, ela só está sendo colocada aqui para explicar quem é Londrina. O que é Londrina. Então aqui a terceira cidade do sul do Brasil está explicando, por isso que é um aposto explicativo, e ele vem isolado por vírgula. Outra é vocativo. Professor, quais foram as minhas notas? Fulano, vem aqui! Alunos, atenção! Veja, sempre que eu usar um vocativo, eu uso a vírgula para poder marcar esse vocativo. Isso aí são 4 situações de período simples. Tem os elementos que são coordenados. Como assim elementos coordenados? Palavras que estão desempenhando a mesma função aí, no caso, vamos dizer, gramatical. As crianças, os pais, os professores, os diretores. Veja, crianças, pais, diretores, professores irão à formatura. Eu tenho um sujeito composto aqui. A vírgula está separando palavras que desempenham a mesma função sintática na frase. Se tudo isso é sujeito, eu vou separar cada um com a vírgula. Outro caso, fazer elipse. Isso aí é um caso clássico. Quando você está estudando poesia, é muito comum o poeta omitir o verbo de ligação e fazer justamente o quê? Botar a vírgula. Então aqui, ela prefere filmes românticos. Ponto e vírgula. O namorado, em vez dele botar o namorado prefere os filmes de aventura, veja bem, ele omitiu com o uso da vírgula.
Então a vírgula aqui, ela foi usada para omitir o verbo preferir filmes, no caso aí, ela prefere filmes. Então aqui se prefere filmes, a vírgula poupou a repetição de um termo que seria aí desnecessário para a compreensão da frase. Para separar datas e lugares, então quando você tem aí o tipo de texto, vai que você vai fazer uma redação que o tipo de texto é uma carta. Então você tem que usar a carta para separar data e lugar. Então Rio de Janeiro, vírgula, 15 de novembro. Então eu tenho que separar lugar e datas por vírgula. Isolar conjunção coordenativa isolada. Como assim? O porém, ele normalmente inicia uma oração coordenada adversativa. Aqui ele está deslocado. Então os candidatos, porém, não respeitaram a lei. Esse porém, por estar deslocado, por não estar iniciando uma outra oração, vírgula nele. Para isolar expressões explicativas, isto é, a saber, melhor dizendo, quer dizer, ou seja, toda vez que você utilizar isto é, a saber, melhor dizendo, quer dizer, ou seja, veja bem, são valores aí explicativos, você tem que usar a vírgula, você tem que isolar essas expressões por vírgula. Então tá aqui, ó, irei para as águas de Santa Bárbara, melhor dizendo, Bárbara. Então aí, ó, melhor dizendo, está explicando. Portanto, eu isolo com o uso da vírgula. Então toda vez que você usar isto é, ou seja, você já sabe, obrigatoriamente você vai ter que usar a vírgula. Não pode deixar de usar, porque isso daí, pessoal, tem a ver com a competência 1 do Enem, né? Saber pontuar um texto, saber fazer um bom uso da língua. Agora, e quando é período composto? Se o período é composto por coordenação, veja bem, as orações coordenadas devem sempre ser separadas por vírgula. Então, todos gostamos do seu projeto. No entanto, não há verbas para viabilizá-los. Veja, a oração principal tem uma ideia positiva. No entanto, a frase afirmativa, na outra é negativa. Como são frases que têm sentidos opostos, contrastantes, a vírgula aí é usada para marcar, para poder usar o no entanto, o porém, contudo, todavia, no entanto. Então você usa a vírgula para poder justamente o quê? Para poder marcar que uma frase afirma e a outra tem um valor de negação. Eu posso também aí no caso, as orações coordenativas aditivas iniciadas pela conjunção e só terão vírgula quando os sujeitos forem diferentes e quando o e aparecer repetido. Como assim? Ela irá no primeiro avião e seus filhos no próximo. Veja, a vírgula só foi usada aqui no e, porque muitas vezes me perguntam isso. Monteiro, eu posso usar a vírgula antes do e? Pode, desde que os sujeitos sejam diferentes. Então o sujeito do primeiro verbo irá, ela. Seus filhos irão no próximo. Então seus filhos, no caso, seria o sujeito, um segundo sujeito. Então ali o e está separado, tem uma vírgula antecedente porque são sujeitos diferentes. Também pode acontecer isso. Ela gritava e pulava e gesticulava. Veja, o e está sendo repetido, fazendo aquilo que a gente poderia chamar de polissíndeto. Então você usa a vírgula também. Ela é obrigatória. Quando o período é composto, as orações subordinadas substantivas, ou seja, é evidente isso. Você não usa vírgula. Não há vírgula quando você tem uma oração subordinada substantiva. O único caso que pode acontecer assim é um caso de aposto, quando a oração é apositiva. Vai lá na aula do Monteiro, já falei, nas aulas de períodos compostos que eu falo sobre isso lá, tá? Mas oração subordinada substantiva não se separa por vírgula. As adjetivas, o único caso de adjetiva que você usa vírgula é quando ela tem valor explicativo. Ou seja, você está dando uma característica que é própria, que pertence àquele elemento. Então é próprio de Londrina ser a terceira cidade. Então por isso que eu estou botando aí entre vírgulas. Já as adverbiais, elas normalmente usam vírgulas quando elas são deslocadas, ou seja, as orações adverbiais deveriam vir após a oração principal. Quando eu inverto oração adverbial e boto a oração principal depois, então eu tenho que usar a vírgula para marcar essa inversão da oração. Então, veja bem, não é uma questão de respiração, não é nada, eu tenho que ir controlando, contando palavra quando eu paro de falar. Cara, é regra. Você estuda isso tudo aí, o professor está dando aula para vocês e você vai observando quando o professor está usando a vírgula para você justamente se ligar quando você na sua redação vai também utilizar. Agora, tem o ponto e vírgula, né? E muita gente fica naquela mística do ponto e vírgula. Então, para que eu uso o ponto e vírgula? Ele indica uma pausa um pouco mais longa que a vírgula e um pouco mais breve que o ponto. Aí você fala, ajudou muito.
O emprego do ponto e vírgula depende muito do contexto em que ele aparece. Então, qual é o contexto em que ele vai aparecer? Por exemplo, para separar duas orações coordenadas coordenadas que tenham vírgulas. Como assim? Estive a pensar durante a noite em Diana, minha namorada. No entanto, desde o último verão, estamos sem nos ver. Observe quantas vírgulas apareceram aqui. Durante a noite, adjunto adverbial, no caso aí, em Diana, é quem eu pensava. Aí tem uma outra vírgula aparecer porque minha namorada, minha antiga namorada, isso aí é um aposto explicativo. Então eu tenho aqui um adjunto adverbial deslocado, eu tenho, no caso, um aposto. Então veja que a vírgula foi aparecendo para desempenhar funções específicas. Aí eu botei o ponto e vírgula porque a oração que vem depois, ela também vai fazer o uso da vírgula. Então não dava para você botar vírgula aqui no entanto, porque ela ia se confundir com a primeira oração. E eu quero mostrar que a segunda oração tem uma ideia de oposição em relação à primeira, que já se usou vírgula. Então o ponto e vírgula ali se impôs por isso, para você não deixar a frase confusa. Agora, para separar duas orações coordenadas quando elas são longas, se eu tenho duas orações coordenadas muito extensas, o ponto e vírgula ajuda, no caso, a dar maior, a pausar, a entender melhor o que está se falando. E aí ele coloca, né? O diretor e a coordenadora já avisaram a todos os alunos que não serão permitidas brincadeiras durante o intervalo nos corredores. Porém, alguns alunos ignoram essa ordem. Período de pandemia, muita gente aí voltando às aulas, tem que lembrar que o respeito ao distanciamento, procurar lavar bem as mãos, usar o álcool gel, manter o uso da máscara, ainda mais por estar num ambiente fechado, evitar aglomeração. Eu sei que a gente olha para a rua, a gente não está vendo nada disso, mas muito bom, é melhor se prevenir do que remediar. Então aqui veja o tamanho da frase, a frase imensa. A segunda está dando uma oposição em relação à primeira, que já é extensa. Então eu uso ponto e vírgula. A vírgula aqui ficaria, no caso, não daria o sentido a essa extensão do período que você tem. E para separar a enumeração após dois pontos. Então quando você usa dois pontos e você quer fazer uma enumeração, você, por favor, use o ponto e vírgula. Então você tem aqui, os alunos devem respeitar as seguintes regras. Não fumar dentro do colégio, não fazer algazarras na hora do intervalo, respeitar os funcionários dos colegas, trazer sempre o material escolar. Veja, eu enumerei. Eu sei que é uma enumeração porque, veja bem, o verbo no infinitivo. Não fumar, não fazer, respeitar, trazer. É uma coisa muito interessante na redação que às vezes o aluno faz uma enumeração, ele usa o verbo no infinitivo, depois ele bota o verbo no presente, no passado, no futuro, sai misturando tudo. Isso daí é um erro, tá? Não fumar, não fazer, respeitar, trazer. Observe, são orientações, determinações, são regras. E para separar cada uma delas eu uso o ponto e vírgula. Então, ponto e vírgula aparece nesse ponto. Já os dois pontos, é interessante a gente perceber o seguinte, deve-se empregar o sinal quando? Primeiro, para iniciar uma enumeração, como a gente acabou de ver. Eu tenho três coisas para falar. Quais são as três coisas? Você vai dizer as três coisas? Então bota dois pontos e coloca as três coisas. A outra passagem que tem é introduzir a fala de uma personagem. Eu quero sair do discurso indireto para o direto. Então, ela chegou perto do pai e disse, dois pontos, pai, preciso ir embora. Aí eu boto travessão para marcar justamente o quê? Essa mudança de discurso de indireto para o direto. Para esclarecer ou concluir algo que já foi dito. Essa moleza vai acabar, olha a fala aí. Essas são as palavras do professor Luiz. Então veja bem, eu peguei aqui, botei o discurso direto, as aspas estão dizendo aqui que essa é a fala do professor Luiz, e eu boto dois pontos para identificar a quem pertencem essas palavras. Então aqui o uso dos dois pontos é um uso bem assim, é um uso bem específico. Ou você está enumerando, ou você está mudando o discurso direto, ou você, como aqui no último caso, né, quer esclarecer ou concluir algo que já foi dito. Agora, reticências. Quando é que eu uso reticências? Veja bem, as reticências são empregadas para quê? Letra número 1, para indicar uma certa indecisão, surpresa, dúvida na fala da personagem. João Antônio, diga-me, você me traiu? A pausa que tem aí, né?
Aquela coisa se eu devo ou não perguntar, porque eu estou com medo da resposta que a pessoa vai me dar. Quem pergunta que ouvir a resposta e não reclama. Então aqui as reticências têm essa coisa, né, de criar uma dúvida, uma surpresa, indicar indecisão. Ela também ela é usada para indicar num diálogo a fala da personagem foi interrompida por outra. Como todos já deram sua opinião, um momento, presidente, não tem um assunto a tratar. Quer dizer, eu estou falando e sou interrompido por alguém. Então as reticências indicam que minha fala não ficou completa. Se eu boto o ponto final, dá a ideia de que a minha fala foi completa. Já as reticências dão uma ideia de que eu fui interrompido pela outra pessoa. 3. Para sugerir ao leitor que complete o raciocínio contido na frase. Capítulo 6. Nenhuma deficiência resiste ao trabalho. Bernardinho, 18. Aí, né? Nenhuma deficiência resiste ao trabalho seria um exemplo disso aí. Um outro exemplo é durante o ano ficou claro que o aluno que não atingisse 150 pontos seria reprovado. Você atingiu 145, portanto, então a reticência foi usada aí para quê? Pessoal, esse capítulo 7 saiu aqui por alguma falha. Eu estou lendo aqui, eu falei, opa, tem alguma coisa aqui que está estranha, mas está estranha. A frase que é o exemplo disso é, para passar você tem que fazer 70 pontos. Você fez 65, logo, portanto, veja, as reticências, eu estou deixando que você complete a frase. Para indicar numa citação que certos trechos do texto foram exclusos. Quer dizer, no momento em que a tia foi pagar a conta, Joana pegou o livro. Veja, o texto prossegue. As reticências estão dizendo que há mais texto, mas aí eu só fiz até um determinado período. Por isso que muitas vezes você vê um texto que você está lendo, o cara bota reticências para justamente indicar, ó, tem mais texto, tá? Eu interrompi. Por isso, como isso tudo foi cobrado no Enem? Pessoal, você vai poder ver essa aula quantas vezes quiser e ver os casos, analisar os casos, quantas vezes quiser. Vai ficar aí disponível. Mas como é que isso foi cair no Enem? Como é que a pontuação caiu? Então vejamos aqui a pergunta. A cena retrata a experiência das personagens em um país antigo atingido por uma epidemia. No diálogo, a violação de determinadas regras de pontuação. O texto aqui, no caso, é o ensaio sobre a cegueira, do Saramago, um livro maravilhoso, que vale a pena a gente ver, a gente ler. Tem um filme também, do Fernando Meirelles, muito bom. E aí o Saramago, quem conhece o Saramago, sabe que o Saramago ele tem uma característica de não seguir a pontuação tradicional, convencional. Ele vai escrevendo, taca vírgula e vai embora, vai misturando uma fala com a outra e vai botando letra maiúscula depois da vírgula. Ele não obedece à norma gramatical. A pontuação dele é extremamente particular, é algo dele. E aí o homem disse, está a chover. E depois, quem é você? Não sou daqui. Anda à procura de comida? Sim. Há 4 dias que não comemos. E como sabe que são 4 dias? É um cálculo. Está sozinha? Estou com meu marido e uns companheiros. Quantos são? Ao todo 7. Se estão a pensar em ficar conosco, tirem daí o sentido. Já somos muitos. Só estamos de passagem. De onde vem? Estivemos internados desde que a cegueira começou. Ah, sim, a quarentena não serviu de nada. Por que diz isso? Deixaram-nos sair. Houve um incêndio nesse momento e percebemos que os soldados que nos vigiavam tinham desaparecido. E saíram. Sim, e os vossos soldados devem ter sido os últimos a cegar. Toda a gente está cega. Toda a gente, a cidade toda, o país. Veja, ele usa vírgula e usa letra maiúscula. Essa é a violação de determinadas regras de pontuação. E aí, o que acontece? Todo mundo está cego, as pessoas não enxergam, as pessoas não veem. E aí, o que acontece? Os diálogos, as falas não tem travessão, não tem 2 pontos para indicar que o narrador trocou, para identificar o diálogo em si, não tem nada que identifique isso. E é uma forma de mostrar que o mundo está fora do eixo, né? O mundo não está na sua ordem natural. Se eu estou querendo retratar uma pandemia, uma epidemia, e eu quero mostrar que está todo mundo num universo caótico, eu não posso, em hipótese alguma, representar o mundo naquela ótica que você estava ali esperando. Portanto, aqui a letra C singulariza o estilo do autor e auxilia na representação do ambiente caótico, é porque justamente ele está mostrando que numa cidade
em que todos são cegos e que as pessoas não sabem onde começa, onde termina, o que é, o que não é, a escrita dele ajuda a criar esse caráter caótico dentro do texto. E é uma coisa que causa um estranhamento. Então aqui, a letra A revela uma incompatibilidade no sistema de pontuação convencional e a produção do gênero romance. Cara, o romance ele se adapta às características diferentes, das intenções do narrador. Então isso aqui está incorreto. Na B, provoca uma leitura equivocada das frases interrogativas e prejudica a verossimilhança. Aí que está, ele não prejudica. É um recurso que ele utiliza para poder dar verossimilhança ao caráter caótico em que eles estão vivendo. Na D, representa uma exceção às regras desse sistema de pontuação canônica. Pessoal, não tem aqui, não é uma exceção às regras. Ele está usando de forma estilística a pontuação para poder seguir, no caso, a sua proposta de caos em que os cegos estão. E essa pontuação canônica quer dizer aquela pontuação rígida. Colabora para a construção da identidade do narrador pouco escolarizado. Não, isso aqui é uma afirmação completamente fora do que tem o texto. Você nem sabe quem é o narrador. Então como é que você vai falar que ele é pouco escolarizado? Então aqui é a letra C, na número 1. A segunda questão, a progressão temática de um texto pode ser estruturada por meio de diferentes recursos coesivos, entre os quais se destaca a pontuação. Nesse texto, o emprego dos 2 pontos caracteriza uma operação textual realizada com a finalidade de... Você viu que 2 pontos é usado para quê? Para fazer enumeração, para indicar, para fazer uma enumeração, para poder indicar, no caso, um aposto explicativo. Posso usar também os 2 pontos para poder indicar a mudança do discurso direto para indireto. Posso também usar os 2 pontos para dar uma ideia de conclusão. Então eu tenho que ver aqui qual é a finalidade dos 2 pontos. Quem procura a essência de um conto, do espaço que fica entre a obra e seu autor, comete um erro. É muito melhor procurar não no terreno que fica entre o escritor e sua obra, mas justamente no terreno que fica entre o texto e o seu leitor. Veja, ele diz que quem fica aí, no caso, quem procura a essência de um conto no espaço que fica entre a obra e seu autor comete um erro. Aí ele abre 2 pontos. E para que ele está usando esses 2 pontos aí? Você descobre que ele está justamente apresentando um argumento. Ele está argumentando, ele está aí, no caso, esclarecendo por que é um erro. Qual é o erro que se comete? Então ele está esclarecendo para mim. Por isso, ele não está comparando elementos opostos, não é para fazer uma comparação. Os 2 pontos não relacionam informações gradativas. O problema intensificar, ele não intensifica, nem assinala uma consequência hipotética. Ele está esclarecendo algo. E a única opção que fala do esclarecimento e da explicação que é dada é justamente a letra D. Por isso aí, se eu uso 2 pontos, é para indicar mudança de discurso, é para fazer enumeração, é para dar ideia de conclusão ou dar uma explicação. Por isso que muitas vezes tem muita questão na prova que os caras falam o seguinte: se eu tirar os 2 pontos, qual é o conectivo que eu posso botar? Muitas vezes eu posso botar o porquê, porque ele vai explicar, vai esclarecer uma ideia anterior. Essa daí era a letra D. E por fim, a questão de 2016. Os sinais de pontuação são elementos com importantes funções para a progressão temática. Nesse mini-conto, as reticências foram utilizadas para indicar o quê? Pessoal, isso aqui é um mini-conto. É um conto contemporâneo. Por isso que muita gente não gosta do conto contemporâneo, né? Porque fica uma coisa tanto quanto que não muito clara. Então, LJC, esse é o título do conto. 5 tiros? Brincando de pegador? O PM pensou que hoje, cedinho. Então, veja bem, o PM pensou que ele era o quê? Que ele era um bandido, pensou que ele fosse ali do movimento, que ele fosse, no caso, também um bandidinho, por isso que ele levou 5 tiros. Ele levou 5 tiros por quê? Porque o policial pensou, como ele estava brincando de pegador, polícia ladrão, pensou que ele era um bandido, pensou que ele era um ladrão e atirou, deu 5 tiros. Então ali as reticências, elas foram usadas para deixar o quê? A informação que o policial pensou que o cara era bandido. Informação implícita, letra
B. Então, está subentendido, está implícita a ideia de que o garoto foi confundido com bandido. Por isso que a resposta da 3 aí fica a letra B. Eu separei essas 3 questõezinhas aí para vocês, mas veja bem, essas 3 questõezinhas aí são apenas uma ponta do que você pode explorar e procurar perceber e melhorar na sua redação e na sua leitura. Porque às vezes uma pontuação que é utilizada, ela faz toda a compreensão de um texto, ela faz todo sentido na produção de sentido do texto. Então, procure praticar, procure treinar, faça da melhor forma possível e boa sorte, bom treinamento, estamos juntos, juntos somos fortes. E claro, indique para o seu amigo, dá um like, dá uma força para a gente, porque a gente não tem como divulgar. A gente aqui, no caso, produz aula gratuitamente. Eu estou aqui sentado em casa, diante de um computador, e aquela coisa, eu preciso da ajuda das pessoas para divulgar para o colega, para o amigo, e claro, interagir comigo, perguntando, falando, para que a gente possa se entender. Ok? Até o próximo encontro, até a próxima aula, que é a aula 15, e a gente se vê. Bons estudos. Até lá!